Olá, vamos mergulhar hoje em dois conceitos que são a base de muita coisa no direito civil, domicílio e bens. Pode até soar meio técnico, mas, acredite, entender isso ajuda a gente a saber onde a lei nos encontra e o que de verdade podemos chamar de nosso. Então, vamos lá. E, para começar, já lanço uma pergunta que parece ter uma resposta óbvia, mas será mesmo? O lugar onde uma pessoa mora é sempre o domicílio dela para fins legais? A resposta, como a gente vai ver, é bem mais interessante do que um simples sim ou não. Bem, este aqui é o nosso caminho. Primeiro, vamos entender como a lei nos encontra pelo conceito de domicílio. Depois, a gente vai explorar o que são os bens, que são basicamente os objetos das relações jurídicas. E, por fim, vamos juntar tudo para entender como esses dois conceitos formam um verdadeiro mapa das nossas interações na vida civil. Então, vamos para o nosso primeiro ponto. É aqui que a gente começa a separar o joio do trigo. Domicílio não é só o endereço que colocamos no GPS. Não, não. É um conceito jurídico, é a nossa sede legal no mundo. E olha só que interessante essa diferença. Residência é o fato, o lugar físico onde a gente está, onde a gente mora. Já o domicílio é uma construção do direito. Ele precisa da residência, claro, mas com um elemento a mais, um elemento chave, o ânimo definitivo. É o jeito formal de dizer a intenção de ficar para valer. E é esse domicílio que vai dizer, por exemplo, em qual cidade um processo deve correr, onde se vota e por aí vai. Tá, mas então como é que a lei define qual é o domicílio de alguém? Porque nem sempre é uma escolha da pessoa, sabia? Vamos dar uma olhada agora nas diferentes formas que isso pode acontecer. Existem dois princípios básicos aqui. O primeiro é o da coegência. Todo mundo tem que ter um domicílio. Ninguém pode ficar sem endereço para a lei. Isso traria uma insegurança jurídica enorme. O segundo é o da pluralidade, que permite ter mais de um domicílio. Pense em quem vive se dividindo entre duas cidades, por exemplo. Ambos os lugares podem ser considerados domicílio. Agora, quando a escolha é da própria pessoa, o domicílio pode ser o geral, que é o principal, o profissional, para resolver questões de trabalho, ou o especial, que é aquele famoso foro de eleição que a gente vê nos contratos, sabe? As partes combinam um lugar específico para resolver qualquer problema daquele acordo. Mas e quando a pessoa não pode escolher? Ou não tem como? Aí a lei entra em cena. É o que chamamos de domicílio legal ou necessário. A lei basicamente impõe um domicílio para proteger certas pessoas e garantir que elas sempre tenham uma referência jurídica. E aqui estão os casos mais comuns. Uma pessoa considerada incapaz pela lei terá o mesmo domicílio do seu representante legal. Um servidor público, o domicílio dele é onde ele trabalha permanentemente. Para o militar, é onde ele serve. Para o marítimo, onde o navio está registrado. E, por fim, para o preso, o domicílio é o local onde ele cumpre a pena. Percebe? São todas maneiras que a lei encontrou para que ninguém fique perdido juridicamente. Muito bem, já entendemos como localizar a pessoa que é o sujeito da relação jurídica. Agora, vamos virar a chave e focar no objeto dessa relação, os bens. Afinal, o que a lei considera um bem? A lógica do direito aqui funciona como um funil. No topo, bem amplo, a gente tem o conceito de coisa. É basicamente tudo que existe e não é uma pessoa. Descendo um nível, a gente chega no bem. O bem é uma coisa que tem valor econômico e pode ser de alguém. É aqui que o direito civil entra em campo. E, num sentido mais restrito, a gente às vezes usa a palavra coisa de novo para falar só daquilo que é material, que dá para tocar. E aqui tem um ponto que eu acho fascinante. Legalmente, os animais são classificados como bens móveis. Só que os tribunais cada vez mais reconhecem que eles são bens sencientes, ou seja, seres capazes de sentir dor, alegria, afeto. Isso muda tudo. É por causa dessa visão que hoje se discute, por exemplo, o direito de visita a um pet depois de um divórcio, pensando no vínculo afetivo. É o direito evoluindo. Certo. Já sabemos o que são bens, mas agora a gente precisa organizá-los em categorias. E olha, essa classificação não é só para enfeitar livro de direito, não. É ela que vai definir as regras do jogo. Como se vende, como se transfere, quais impostos se paga e como cada bem é protegido. A primeira grande divisão é essa: bens públicos e privados. Os públicos, como uma praça, um rio ou um prédio da prefeitura, têm uma armadura jurídica especial. Eles não podem ser tomados para pagar dívidas e também não podem ser adquiridos por uso capião, que é aquela posse prolongada. Por quê? Porque eles são de toda a coletividade. O resto são os bens privados. Outra distinção superclássica: móveis e imóveis. Imóveis são a tal da propriedade de raiz. Pensa no terreno e tudo que está grudado nele de forma permanente.
A venda de um imóvel é um ato solene, precisa de escritura pública, registro. Já os bens móveis são tudo aquilo que a gente consegue transportar. O mais curioso é que a lei considera móveis algumas coisas que a gente nem pega na mão, como energia elétrica ou as ações de uma empresa. Aqui, a palavra-chave é substituição. Um bem fungível é aquele que pode ser trocado por outro igualzinho. Dinheiro, por exemplo. R$ 100 são R$ 100, não importa qual nota específica seja. O empréstimo de algo fungível se chama mútuo. Já um bem infungível é único. Pense num quadro famoso. Não tá para substituir por outro. O empréstimo de graça desse tipo de bem é o comodato. Se for um empréstimo pago, vira uma locação. Viu só? A natureza do bem define o contrato. Ok, agora vamos para um ponto mais detalhado. Como os bens se relacionam uns com os outros. A lei faz uma distinção importante entre o bem principal e aqueles que existem por causa dele, os acessórios. E a regra geral é bem fácil de entender. É o chamado princípio da gravitação jurídica. É poético, né? Pense na Terra e na Lua. A Lua, que é o acessório, gira em torno da Terra, que é o principal. No direito, é a mesma coisa. O acessório segue o principal. Se o bem principal é vendido, a regra é que o acessório vá junto no pacote. E o que são esses acessórios que seguem o principal? Bom, temos os frutos, que são as utilidades que o bem produz sem se destruir, como o aluguel de uma casa. Temos os produtos, que, ao contrário, saem do bem e diminuem sua substância, como o minério de uma mina. Temos as benfeitorias, que são as melhorias feitas no bem, tipo uma garagem nova. E, finalmente, as partes integrantes, que são essenciais para o funcionamento, como os pneus de um carro. Tudo isso, pela regra, vai junto na venda. Mas, como a gente sabe, toda boa regra tem uma exceção para confirmar. E no direito, muitas vezes é na exceção que mora o perigo, ou a oportunidade. E a grande exceção se chama pertenças. Pense nelas como itens que melhoram o uso do bem principal, mas não são parte dele. O exemplo clássico é o trator de uma fazenda ou os móveis de uma casa. A regra aqui é invertida. As pertenças não seguem o bem principal na venda, a não ser que o contrato diga expressamente que elas estão incluídas. Essa é aquela letrinha miúda que pode fazer toda a diferença numa negociação. Ufa, chegamos ao final do nosso percurso. Agora é hora de juntar todas as peças e ver o quadro completo. Entender como domicílio e bens são as coordenadas básicas de qualquer relação jurídica. E aqui está o grande resumo. É simples e poderoso. O domicílio serve para localizar o sujeito no espaço jurídico, e os bens servem para definir o objeto sobre o qual essa relação vai acontecer. Com um sujeito localizado e um objeto definido, o direito tem as duas peças fundamentais para começar a trabalhar. Para a gente fechar, fica uma pergunta bem prática que usa o que a gente acabou de aprender. Na venda de um apartamento, o aparelho de ar-condicionado que está instalado, ele é uma benfeitoria, que vai junto com o imóvel, ou é uma pertença, que o vendedor pode levar embora? A resposta a essa pergunta pode valer um bom dinheiro. Fica aí a reflexão.